da cruz até agora, nós tivemos uma igreja dormente que ficou babando, né? Começou a dormir, agora está até babando de tanto dormir. Então a coisa foi piorando, né? Então eu digo que é uma progressão. Nesses 2000 anos que nos separa da cruz para a volta de Cristo, a igreja ela foi piorando. Ela teve aquele boom com a igreja primitiva. Quando você lê o livro de Atos, a gente costuma dizer 30 anos de poder, não que tenha sido só 30 anos, mas foram 30 anos que foram registrados. Então, nós temos aquele boom inicial, e depois nós vivemos alguns avivamentos, mas a igreja, eu digo, de 50 anos para cá, em linhas gerais, ela tem passado por essas duas etapas. O que era ruim ficou pior. Então, ela está... E quando eu falo a igreja, eu não estou falando de denominação, eu estou falando do corpo de Cristo. Assim como Jesus não colocou o nome em nenhuma das 10 virgens, ele está falando que 10 é a totalidade das virgens. O problema não é uma denominação, o problema é o corpo de Cristo precisa acordar para o toque da trombeta. Aquele que tem ouvidos, desperta. Ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Na verdade... O povo de Deus não estava preparado para um avivamento. O povo de Deus não estava preparado para viver céu na terra. Com a chegada dos momentos finais para a volta de Cristo, houve um mover muito grande sobre a terra, porque o Espírito Santo veio em porção maior. Despertou a sua igreja, que de fato dormia, mas dormia onde? Na religiosidade. Mas ela chegou até esses tempos, de 30, 40, 70 anos atrás. Ela trouxe o evangelho até ali, sim, transferindo o evangelho para um povo mais avivado, onde muitos saíram de dentro das próprias igrejas tradicionais. Esse povo, na verdade, foi quem formou o neopentecostalismo, o neopentecostal, né? Então, o que aconteceu? Quando veio a porção maior do Espírito Santo, onde a igreja deveria ser despertada, veio junto com esse avivamento, veio a prosperidade. A prosperidade entrou nas igrejas. E aí todo mundo começou a fazer grandes obras, grandes castelos, e começou-se então a ter fartura. E, de repente, se você olhar a história da igreja, você vai ver lá... remonta a Israel agora, você vai ver que todas as vezes que Israel foi parar em exílio, foi levado em cativeiro, foi porque estavam vivendo uma grande prosperidade, né? E aquela prosperidade levou-os a adormecerem, perderam a força, perderam aquele que trazia o dono da prosperidade. Hoje é a história da igreja. A igreja hoje é uma igreja próspera, é uma igreja que aprendeu o caminho, porque a porção do Espírito de Deus sobre a terra trouxe prosperidade, e não foi só para a igreja, trouxe para a humanidade. Aqueles que ficaram à margem da prosperidade de Deus, verdade, foi porque, de fato, estavam servindo a deuses estranhos. Porque uma nação cujo Deus era o Senhor, era uma nação próspera. Haja visto isso os Estados Unidos. A gente que acompanha, porque tem um pouquinho mais de tempo de vida, a gente viu quando os Estados Unidos começaram a retirar a palavra de Deus de dentro das escolas. Quando as crianças deixaram de receber esse alimento básico, que era vida, gerava vida para ela e para a nação nos anos seguintes. Os Estados Unidos retirou isso. Ele disse, não quero mais a palavra, não quero mais saber disso. Ele estava dizendo, estou adormecido, eu perdi, não sei o que estou fazendo. Realmente eles não souberam o que estavam fazendo, a ponto de chegar hoje no ponto que chegou, que a gente vê que qualquer China, qualquer Rússia faz o que quer, e o nosso xerife do mundo não tem voz ativa mais, porque perdeu o quê? A força, perdeu o poder, porque ele perdeu a palavra. Né? A prosperidade de Deus vem sobre nós e tem vindo sobre a sua igreja. Nós não podemos nos afastar da palavra. Amém. O que sustentou o evangelho ao longo dos anos anteriores, de 70 anos para trás, foi o quê? Foi a palavra. Eram religiosos, sim, mas comiam a palavra. Entendiam um pouco dela, porque não queriam o Espírito Santo, não aceitavam o Espírito Santo, então não tinha revelação, mas estavam ali na palavra. Se você perguntasse, era a palavra. A analogia é a seguinte, se nós 4 aqui estivéssemos dormindo profundamente, e de repente bate alguém aí na porta violentamente
e o Aquino é o único que está acordado aqui, e a gente chega e fala, o que foi? O que foi? O que o Aquino falar, a gente vai acreditar, porque a gente estava dormindo. Verdade. Cuidado, gente. A igreja dormente está acreditando em todo mundo que está indo para a mídia para falar um pouco de escatologia sem entender. Eu ouvi nesse período muita besteira. Eu ouvi nesse período muita gente falando que Rússia e Ucrânia. Eu falei o tempo todo de Ezequiel 38, mostrando que não é ainda. Eu mostrei o tempo todo que não é. É um cenário que está sendo montado, a Rússia aparecendo em cena, mas não era, que ficasse tranquilo, que não era a Terceira Guerra Mundial, que não era ainda Gog e Magog, que não era a guerra de Ezequiel 38. Mas muita gente usou esse tempo de medo, de instabilidade, para dizer, é Gog e Magog, é Ezequiel 38, é não sei o quê. Então, cuidado. Igreja dormente que acorda no susto, escuta qualquer um, não escute qualquer um, escuta Jesus. Se a pessoa não estiver falando o que Jesus falou, não escute. Aí fica um monte de sensacionalismo. Olha esse símbolo aqui, olha esse símbolo ali. Esquece esse símbolo, ouve Jesus, que você vai acordar direitinho. Tem que acordar e ouvir. Peraí, Jesus, não vou ouvir a voz de ninguém, vou ouvir a tua e quem fala a tua palavra. Esse é um aviso que eu queria dar.